Então, aqui voltando, é, além de usar o Workbench para gerenciar, a gente pode usar também os comandos MySQL através do próprio prompt, né? E nesses casos a gente não precisa de muitas coisas, basta ter o banco de dados, o MySQL instalado, né? E todo o resto é feito via linha de comando pelo próprio MS-DOS. E para esses casos, né? A gente vai trabalhar hoje aqui utilizando mais o Java para poder fazer as conexões com o banco para poder a gente conseguir salvar, persistir informação do banco de dados, né? Para isso eu vou abrir aqui o meu Eclipse, né? Vou colocar ele para acessar aqui o Eclipse, né? Eu estou usando a versão Juno. Vamos aguardar aqui enquanto o Eclipse é aberto. Pronto, isso aqui faz parte das aulas anteriores. Vou fechar isso daqui, né? Então a gente vai aqui criar o nosso terceiro projeto, para o qual a gente vai trabalhar durante a aula de hoje, né? Que a gente vai ter o terceiro projeto. E então hoje a gente vai usar esse terceiro projeto para os nossos exemplos. Nas aulas anteriores, como eu já havia falado, a gente aprendeu mais foi a desenvolver a parte gráfica, né? Desenvolver telinhas e tal. Hoje a gente não vai mexer com telinha de forma alguma. O nosso objetivo hoje é totalmente voltado a desenvolver a parte de baixo do sistema, né? A parte back-end, como é conhecido, né? Aquela parte onde faz a conexão com o banco de dados, onde faz os tratamentos de dados, tratamentos de exceções, né? Os mais diversos tipos de tratamentos, né? Para ser mostrado nas telinhas, né? O foco dessa aula hoje é que a gente consiga desenvolver alguma coisa conectando com o banco de dados, mesmo que sem telinha, para que nas próximas aulas a gente consiga, na próxima aula, terminar é, o que a gente precisa de conhecimento para o front-end. E na última aula a gente desenvolveu um projetinho rápido utilizando Java com MySQL, né, para ser a nossa aplicação final. Então hoje o que a gente vai fazer aqui não tem a ver com telinha, né? Vai ser só a parte de conexão com o banco de dados. E para isso a gente precisa aprender alguns padrões, né? Vou abrir aqui o nossa ferramenta de imagem, né? O nosso MS Point aqui, nossa ferramenta de imagem profissional. Então o que a gente vai fazer hoje vai ser o seguinte: desenvolvimento de software, existem milhares de estratégias para ser seguida em desenvolvimento de software, né? Uma das que a gente vai hoje a gente vai ver uma dessas, certo? E esse modelo que a gente vai ver hoje é o modelo conhecido como desenvolvimento em camadas, né? E o desenvolvimento em camadas, existem vários tipos de políticas em desenvolvimento de camadas, existem várias estratégias sobre ele, né? E o que a gente vai escolher hoje é o padrão conhecido como MVC, né? Onde aqui seria o model, né? O MVC ele traz os componentes model, view, control, né? Aqui seria o control e aqui seria o view. Viewer, certo? Então, aqui a gente tem um padrão MVC. E como isso funciona, né? São camadas utilizadas para ser administrado todo o processo, todo o projeto em fase de desenvolvimento, em fase de manutenção, em qualquer parte do desenvolvimento de software,
deve haver uma organização, né? Para que a gente possa entender melhor onde isso é aplicado, a gente vai aqui converter esses pacotes em uma estrutura essas camadas em uma estrutura de pacotes, né? E aí a gente vai fazer o seguinte, aqui ó, a gente vai ter pacotes, certo? Igual às outras aulas. Aí vai ser o pacote que eu vou definir vai ser utilizando o DNS reverso, né, um outro padrão que a gente não falou ainda sobre o assunto, mas pode ser que na próxima aula a gente venha falar, né, que é o BR com decria. Aí aqui a gente vai criar o model, né? Eu vou criar um model, mas eu poderia criar o bin, poderia criar o entity, né? Qualquer um desses representa o model, né? O model no caso seria os modelos, né? Modelos seriam os objetos sem inteligência, né? Mas daqui um pouquinho a gente vai falar sobre objetos sem inteligência, né? E aí eu tenho o controller, certo? E tenho também o pacote view, certo? O pacote view a gente não vai trabalhar hoje. O foco nosso hoje seria no model e no controller, né? Esse model e esse controller, né? O model são os objetos, objetos conhecidos geralmente como objetos burros, são objetos sem inteligência, né? São aqueles objetos que trazem características, como por exemplo, pessoa, né? Usuário, né? Produto. Produto ele não tem que ter inteligência dentro do objeto produto. Vamos imaginar que a gente tem aqui um objeto chamado produto, né? Vamos criar uma classe para esse objeto. O nome do objeto vai ser produto, certo? Um produto geralmente precisa ter o quê? Um produto precisa ter uma identificação, né? Vamos usar conceito de encapsulamento. Como funciona isso? Vamos tornar tudo inacessível de imediato, né? Usando o modificador private, né? Aqui a gente tem private, integer, produto. Na verdade, produto com P minúsculo, né? Não, na verdade, identificador, ID. Pronto. Para produto, a gente tem o identificador, certo? Vamos criar um outro private string para produto. A gente tem uma descrição. Vamos colocar nome, né? Nome do produto. Private string para produto a gente tem. Vamos colocar aqui double valor. Pronto. Bom, vamos ver aqui o que está acontecendo. Tem alguém aí que está sem conseguir ouvir o que está sendo falado? Perguntar se tem alguém sem ouvir aí é fogo, né? Porque aí a pessoa, se não estiver ouvindo, não vai ouvir. Oi, teste. Alguém com dificuldade? Está ouvindo, James? Bom, vou parar e inicializar de novo o áudio. Oi, oi. Conseguem ouvir? Bom, Alberto, consegue ouvir? Certo.
Pronto, vamos lá. Continuando, né? Como eu tinha parado aqui falando de objetos. Então, é, na camada model, a gente vai colocar os nossos objetos sem inteligência. O que seria objetos sem inteligência? Né? Seriam objetos do tipo produto, por exemplo. Produto, a única coisa que eu vou usar aqui é a ferramenta para gerar o código, né? Vou gerar os gets and sets, né? Ok. Em uma aula anterior aí, a gente também desenvolveu, usou aqui o gerador de código para gerar os hash code e and equals, né? Só que aqui a gente vai gerar hash codes para identificador e nome, certo? Pronto, geramos hash codes and equals para verificar se o objeto é igual a outro ou não, né? Veja, esses objetos aqui, eles não têm mais nada além do que eles deveria ter por obrigação por ser objeto, né? Eles não têm nenhum método que foi desenvolvido por mim para tratar qualquer tipo de problema, né? Esse aqui é de fato um objeto sem inteligência, né? Ele só faz ser criado e desmontado, nada mais que isso, né? Então essa camada de model ela não tem inteligência, né? Essa camada de model ela só vai ficar os modelos, só os objetos. E para esta camada não devemos nos preocupar com nada, somente criar o objeto e, né, garantir o encapsulamento deles. A, o atributo é privado, mas tem métodos gets e sets que podem ser permitidos ser acessados, né? Esse aqui também é conhecido como um padrão de projeto conhecido como encapsulamento, né? É, Esses padrões de projetos são boas práticas desenvolvidas para facilitar e padronizar o desenvolvimento de projetos, permitindo que a gente consiga, por exemplo, dar manutenção a um projeto desenvolvido por terceiro, né? Isso está mais ligado à necessidade de você conhecer o que foi desenvolvido através de padrões, né? É, Isso é uma boa prática, né? E recomendo a todos que utilizem esse tipo de padrão de projeto, né? Existem vários outros padrões que a gente vai conhecer mais para frente, né? Então aqui nós falamos do padrão MVC, né? Estamos desenvolvendo ele. Aí aqui a gente tem o controller, né? Esse controller, ele na verdade faz o meio de campo entre o viewer e o down. O down seria a parte de conexão com o banco de dados que faz toda aquela parte de buscar informação, levar informação, listar, fazer todas as necessidades lá, né? Então a gente vai criar um pacote também conhecido como br com decria.dao, certo? Esse aqui vai ser o nosso pacote DAO e a gente vai ter uma classe chamada produto DAO, né? Esse produto DAO vai cuidar do Data Access Object do produto, certo? Esse Data Access Object seria buscar o dado no banco e levar de volta. Certo. Um ícone cinza dizendo aguarde. Aparece isso no seu também, ou Alberto? O James, eu creio que seja um problema na sua tela aí, porque eu abri a tela aqui no outro computador também e tá do mesmo jeito o meu. Tá normal. Mas você consegue visualizar?